eu estou vivendo extremos dentro de alguma área da minha vida? Extremo nas minhas atitudes, ações, comportamentos, extremos nas minhas falas, discursos ou na ausência delas, extremos nas minhas visões de mundo, nas minhas crenças, nas minhas ideologias, extremos na forma como eu lido comigo mesmo, com o meu corpo, com as outras pessoas, extremos onde eu estou vivendo extremos na minha vida. Porque só isso te gera consciência. E com isso, você já dá um grande passo em enxergar como o apego a essas extremidades, a esses extremos, a essa extremose, vamos dizer, essa licença poética aí que eu usei mão, né? Como tudo isso nos perpetua e nos prende dentro dessa ilusão da dualidade. A extremose poderia ser definida como um impulso, um comportamento naturalmente e densamente humana de aprender através dos extremos, onde precisamos viver os extremos para finalmente aprender o equilíbrio. Poderíamos chamar a extremose de um distúrbio, mas não é um distúrbio. Sabe por quê? Porque é um impulso natural do ego. Um impulso natural do ego que atrai ou repele. O ego ele funciona basicamente através desses dois impulsos. E esses dois impulsos é o que impulsionam toda e qualquer decisão ou ação, inclusive não ação e indecisão do ego. Atraímos aquilo que desejamos, lutamos, buscamos atrás, corremos atrás daquilo que acreditamos ser importante para nós. E rejeitamos, repelimos aquilo que não queremos, aquilo que tememos. E são esses dois impulsos que nos fazem ficar pulando de um extremo para um extremo. Então, por isso que eu fiz essa brincadeira com essa palavra extremose. Você sofre disso? Claro que essa é uma palavra criada, uma licença poética que eu tirei de uma brincadeira com uma aluna. Porque a extremose poderia ser definida como esse impulso básico humano densamente egóico de aprender pulando de um extremo para o outro. E tudo isso vem do apego. Apego à ilusão da realidade, que é a dualidade. Uma das ilusões da realidade, talvez a principal ilusão da realidade, é a dualidade. E nós vamos falar sobre isso. Siddhartha Gautama, ou o Buda, né? Esse homem chamado Siddhartha Gautama, ou o Buda, né? Que se tornou aquele que conhecemos como Buda, teve uma grande compreensão sobre o sofrimento humano. Ele percebeu que o sofrimento ocorria quando alguém estava apegado ao desejo de ter ou não ter algo. Ou seja, ter, atrair ou não ter algo, rejeitar, afastar. Todos nós temos desejos e esses desejos nos fazem sofrer. Seja por ficarmos com raiva, medo, ansiedade, tristeza ou alguma outra emoção que diminui, que drena a nossa energia. Por exemplo, essa querida aluna, não vou citar o nome dela para não expô-la, mas ela comentou: Nossa, professor, a minha vida toda, sempre fui uma pessoa de abaixar a cabeça para os outros, de não ter a minha própria opinião, de me anular para poder fazer a vontade dos outros, quase como se eu não tivesse nenhuma personalidade. Certas coisas aconteceram na minha vida e me fizeram abrir os olhos. E eu comecei a ter certeza daquilo que eu queria e aquilo que eu não queria, e eu aprendi a dizer não. Só que foram tantos anos
abaixando a cabeça para todo mundo, dizendo sim, amém para todo mundo, me anulando ou muitas vezes nem sabendo quem eu era. Agora que eu tenho certeza o quem eu sou e o que eu não quero para minha vida, eu me tornei uma pessoa muito sisuda, muito fechada, muito dura, muito grossa. Porque quando é não comigo agora. Perceba os extremos aí. Perceba os extremos. Ela viveu grande parte da vida dela buscando aceitação, aprovação dos outros. Então ela dizia sim para tudo, amém para tudo. Ela se anulava, ela muitas vezes se diminuía, abaixava a cabeça. A opinião dos outros valia mais do que a opinião dela. E ela seguiu grande parte da vida dela assim. De repente, algo aconteceu na vida dela que a fez despertar, que a fez abrir os olhos. Ela começou a ter mais consciência de si mesma, começou a ter mais consciência de que ela precisava se defender porque não tinha ninguém para defendê-la. Começou a ter consciência sobre a importância de dizer não. Daí ela foi para o outro extremo. Antes ela falava sim para tudo, de repente ela começou a dizer não para tudo e até nas suas atitudes, na forma como lidava com as pessoas. Se tornou mais sisuda, mais fechada, mais dura, mais grossa. Então antes era o melzinho, o anjinho, aquela que era um amor, um meigo só. E qualquer coisa que as pessoas falavam, toda menininha, ah, tudo bem, não, tá bom, tá ótimo. E de repente, uma mulher fechada, dura. E esses extremos despertaram nela a importância de encontrar o equilíbrio. E aí eu até brinquei com ela. Pois é, meu anjo. Você está sofrendo de extremose. Esses são sintomas claros de extremose. Aí eu brinquei, extremose, definindo o que é extremose. Extremose é um distúrbio onde aprendemos através dos extremos, pulando de um extremo ao outro, onde buscamos aprender ou insistimos em aprender somente através disso. E no final, a única ilusão, talvez não a única, a palavra melhor seria a principal ilusão da realidade na qual vivemos, é justamente a ilusão da dualidade. Nós sofremos quando estamos apegados a um resultado específico, sofremos porque estamos fora de alinhamento com a verdadeira natureza da realidade que não é dualista. Nosso sofrimento é criado por nossas próprias mentes. Toda dualidade é criada por uma mente apegada, apegada demais. E depois de perceber isso, você percebe que quando não há apego, não há dualidade. Quando você se apega à necessidade de, por exemplo, no exemplo dessa aluna, quando você se apega à necessidade de dizer sim para tudo e para todos, para que as pessoas vejam você como uma pessoa boazinha, meiga, amorosa, ou o que quer que seja, para que assim você seja aceita, para que assim você seja acolhida, seja aprovada pelos demais. Nessa, nessa visão dualística, que é um extremo, você perde a sua própria essência. Você está fora de alinhamento com a realidade da sua essência e com a natureza da realidade que é não dual. Quando você vai lá para o outro lado e começa a se tornar uma pessoa fechada, carrancuda, dizendo sim para tudo dizendo não para tudo e para todos, inclusive para experiências, você está indo para o outro extremo. E aí o nosso sofrimento ele é criado por nossas próprias mentes. E essa dualidade ela é criada por essa mente apegada a ser aceita e aprovada e acolhida por todos, ou apegada lá no outro extremo, em fazer valer a sua voz, fazer valer os seus valores, a sua autenticidade. E quando você percebe que você está apegado, ora isso ou ora aquilo, nesse momento que você percebe, opa, peraí, estou indo demais para um lado, demais para o outro, você começa a buscar o equilíbrio. E quando você descobre que tudo se trata do seu apego a essas coisas,
você começa a abrir mão desse apego. E quando não há mais apego, não há dualidade, você encontra o equilíbrio. Novas oportunidades surgem quando você libera velhos apegos e encontra o equilíbrio. Ao liberar os apegos, eu não estou falando sobre o desapego, porque isso em si é uma forma de apego. O apego ao desapego. A pessoa fala: "Eu sou uma pessoa muito desapegada". Isso é uma forma de apego, porque ela é apegada à consciência de que ela é desapegada. E isso é frequentemente mal compreendido pelas pessoas que ouvem pela primeira vez esse conceito de apego e desapego. E o oposto de apego não é o desapego, porque o desapego em si é um apego à consciência de que você é desapegado. O oposto de apego não é o desapego, mas o engajamento correto. E o que é o engajamento correto? Quando você se envolve em coisas que você desejava anteriormente, você abre a sua realidade para ser algo além da estrutura dualística. Quando você se abre a expressar o seu eu autêntico, deste lugar de amor ao próximo, amor a si mesmo, amor próprio, você se abre para a realidade não dualística. Você ainda pode desejar coisas e ter a intenção de que coisas aconteçam para você, mas você não está mais criando um paradigma dualístico. O paradigma dualístico é assim, ó: eu quero aquilo, e se eu não conseguir o que eu quero, eu ficarei infeliz. Esse é um exemplo de pensamento dualístico que o seu ego arquitetou num esquema de autossabotagem. Agora, quando você fala, eu gostaria de alcançar aquilo que eu quero, eu gostaria de alcançar isso, mas se não, talvez seja bom. Talvez era para ser eu não conseguir isso. E eu não vou deixar ter o que eu quero ser a condição única para eu ser feliz. Eu não vou deixar alcançar isso ou aquilo, ter o que eu quero, para ser uma condição para eu ser feliz. E aí a morte do ego através do despertar é justamente a energia atômica que destrói o reino do apego, porque isso em si é uma ilusão de fingir quem você é. Sua mente, ela desperta para perceber que, em última análise, não é um. Você não é um eu dividido do todo, separado de todas as outras consciências. E ao experimentar o despertar, nós descartamos o apego à ilusão de estar em um estado de separação, o que, por sua vez, destrói a ilusão da dualidade. A dualidade, ela gosta de fingir que existe separação, nós contra eles. É a polaridade clássica, usada para tirar o poder de seres sencientes como nós. Não importa onde estejamos no universo ou no multiverso. Agora só alcançamos o equilíbrio, a tranquilidade quando nós descartamos os apegos. Afinal, como você pode sofrer por não ter conseguido ou ter conseguido algo quando você não está apegado a um resultado? Por exemplo, eu tive uma fase da minha vida que eu era uma pessoa muito ativista em algumas causas políticas específicas. E aquele meu ativismo me levou para um extremismo ideológico, no qual eu me vi preso e sofrendo muitas vezes, porque o meu ego queria que o mundo todo concordasse com a minha visão de mundo parcial, minha visão parcial de mundo. Eu queria que o mundo todo visse a realidade com as minhas lentes, que eram e são ainda lentes limitadas, porque eu não vivi a experiência de todo mundo. Eu não sei o que é sofrer preconceito. Eu não sei o que é passar situações de extrema pobreza. Logo, eu também não sei o que é ser extremamente rico.
Eu não tenho a visão do todo, logo a minha visão é limitada. E nesse meu extremismo ideológico, eu acreditava que o mundo funcionaria e seria um mundo melhor a partir daquela minha visão ideológica extremista limitada. E como existem milhares, existiam e existem milhões e milhões e, sei lá, bilhões, na verdade, de mentes com visões de mundo diferente, era natural que nem todo mundo concordasse com a minha visão de como a política devia ser organizada, de como a realidade política, social, econômica deveria ser estruturada. Essa era uma visão minha parcial e nem todos concordavam, porque também tinham suas visões parciais do seu ponto de vista e do seu prisma de mundo. E eu do meu lado aqui e eles do lado de lá. E isso gera o que nós vemos hoje, nós contra eles, a polaridade clássica sistêmica, que no final só nos separa e tira o nosso poder de transformação da realidade. E depois, de repente, eu me vi num outro extremo. Eu vivi esse extremo de totalmente apegado a uma visão ideológica, política, extremista, social, cultural, econômica, etc. E, de repente, eu fui para o outro lado. Eu sofri tanto com isso, eu sofri tanto com brigas, discussões, inimizades que foram criadas. Ora eu vencia discussões, ora eu perdia discussões, isso me trazia uma sensação de frustração constante, porque o meu ego achava que o mundo funcionava daquela maneira e que todo mundo deveria concordar com ele. Do contrário, eu iria sofrer. E eu sofria porque ninguém concordava. Assim, sim, haviam pessoas que concordavam, mas nem todos concordavam. Aí, de repente, eu me vi lá no outro extremo. O extremo de não me posicionar em mais nada. Não me posicionar em absolutamente mais nada. Inclusive, não me posicionar diante de situações de injustiça. Me tornei uma pessoa totalmente indiferente a tudo. E aí eu fui para o outro extremo. O outro extremo. O extremo de não ter nenhuma forma de ativismo na minha vida. Eu vivi o ativismo de uma forma intensa, extremista e constante. E depois de tanto sofrer e tomar porrada da vida por causa disso, eu fui pro outro lado e falei, quer saber? Agora eu não vou ter mais nenhuma forma de engajamento ativista em nada. Em absolutamente nada. E aí fui para esse outro extremo. Agora, hoje eu vivo o que muitos chamam de o correto engajamento. E o que é o correto engajamento? Eu não tomo partidos, eu não tomo lados. A minha visão é a visão da integração, da união. Talvez isso seja até uma forma de ativismo, mas é um ativismo do engajamento correto que eu sinto na minha alma como algo que não segrega, não separa, não divide e nem diminui ninguém. Um lugar de diálogo, de compreensão, de ponderação, de equilíbrio. E hoje, esse é o meu ativismo, mas é um ativismo onde eu não preciso me posicionar nem balançar a bandeira para um lado nem para o outro, para uma ideologia nem outra. E também, ao mesmo tempo, é uma visão e um ativismo que ainda me permite estar engajado socialmente, de alguma maneira, através do meu trabalho, impulsionando a expansão da consciência humana, impulsionando a expansão da consciência da sociedade, para essa visão de que somos todos um. Então, eu não estou mais abaixando a cabeça
a injustiça, como eu fiquei um tempo totalmente indiferente. Mas também eu não estou querendo catequizar e evangelizar ninguém na minha visão de mundo parcial, do outro lado, dos meus ativismos, das minhas visões parciais de mundo, das minhas ideologias. Mas sim, continuo socialmente engajado e diria até politicamente engajado, no sentido da importância de todos nós atingirmos essa consciência iluminada, elevada, de que somos todos um. Porque a principal ilusão da realidade é a dualidade, onde é nós contra eles. Existe o bem, o mal, a esquerda, a direita, a cor X, a cor Y, o gênero X, o gênero Y, a opção X, a opção Y. Então, esse é um posicionamento, mas é um posicionamento engajado desse lugar que a minha alma pede. De onde vem um engajamento correto no sentido de não separação, mas de união. Porque é isso que o mundo está precisando. A gente vê tanta guerra, tanta luta, tanta discórdia, tanta perseguição de um lado contra o outro, do outro lado contra um outro lado. E no final, tudo isso vai nos impulsionando em direção a um fim muito trágico se a gente não despertar como sociedade, como humanidade. Enquanto ficarmos divididos em nossas etnias, culturas, crenças, visões políticas, financeiras, sociais, culturais, enquanto cada um ficar fechado nas suas caixinhas, nos seus extremos, apegados a certas realidades parciais, a polaridade clássica vai desabilitar o nosso poder de engajamento para a transformação do mundo num lugar melhor. Vai desabilitar a nossa capacidade de articulação para o impulsionamento e o crescimento, que é e o crescimento não mais só tecnológico, mas o crescimento moral. Porque se nós continuarmos crescendo tecnologicamente, a nossa civilização, e se a gente continuar crescendo tecnologicamente, mas não evoluir e não crescer moralmente, a nossa civilização vai ter um fim como todas as outras civilizações que nós conhecemos no passado, que acabaram sem deixar vestígio. Porque aonde há somente o crescimento tecnológico, intelectual, sem o crescimento moral, começam a haver essas divisões e disputas de egos extremamente inflados que desejam o poder como se fosse o ar que respiram. E isso é pautado na visão dualística, porque quanto mais crescimento tecnológico e intelectual, maior o ego humano se torna. E quanto maior o ego, maior a polaridade. Porque o ego inflado, ele deseja poder, ele deseja controle, ele deseja dominação. E são vários egos inflando-se nas suas visões parciais, intelectuais e tecnológicas de mundo. E aí a gente começa a desenvolver armas. Hoje, nós temos em torno de 15 mil armas nucleares, sozinhas, capazes de destruir e acabar com a vida no planeta Terra pelo menos 20 vezes. Se todas essas armas fossem usadas, seria capaz de destruir toda a vida no planeta Terra pelo menos 20 vezes. Para você ter noção do poder de destruição de tudo isso. Então, quanto mais nós evoluímos tecnologicamente, mais descobrimos poderes, capacidades. Mas se nós não tivermos o bom uso da moral, não tivermos o bom senso, o uso da tecnologia, sem o bom senso,
pode nos levar a uma derrocada, ao fim. Então esse é meu exemplo. E esse é o meu posicionamento. O posicionamento da importância da nossa evolução moral, espiritual, para a consciência de que somos todos um. O engajamento pela união, o posicionamento pela união, para que sim, o crescimento e a evolução tecnológica continue acontecendo, mas, por exemplo, dinheiros sim, por que não? Mas rios de dinheiro que são investidos em desenvolvimento bélico, em guerras, em destruição da natureza. Se isso fosse investido em educação, em consciência, em saúde, em bem-estar, em autoconhecimento, o mundo com certeza seria um lugar muito melhor agora já. E isso impulsionaria maior desenvolvimento tecnológico para tecnologias que beneficiariam a todos, como, por exemplo, energia de graça para todos. Energia acessível e de graça para todos, acesso à água para todos, acesso a alimentos para todos. E não mais elites no poder decidindo quem deve morrer, quem deve viver, quem deve passar fome e quem deve ter abundância e muito dinheiro. Seria maravilhoso, né? Embora pareça algo muito utópico. A jornada mística da espiritualidade aterrada nos leva onde os opostos se revelam como um. Assim como muitos seres de luz, como Buda e Jesus, se iluminaram com os fatos sobre o apego e o sofrimento humano, justamente por conta dessa dualidade, desses extremos, podemos seguir o caminho interno para alcançar a realização da espiritualidade totalmente corporificada, de que o apego perpetua a ilusão da dualidade. E essa ilusão da dualidade perpetua o processo de segregação, de separação e de divisão da humanidade. Divisão em caixinhas. Caixinhas que são, na verdade, limites ilusórios, por exemplo, geográficos. Não, eu sou brasileiro. Não, eu sou americano. Não, eu sou chinês. Não, eu sou russo. Não, eu sou argentino. Não, eu sou isso. Peraí. E além desses estratos nacionais, temos ainda os estratos sociais. Não, eu sou rico. Não, eu sou pobre. Não, eu sou classe média. Não, eu sou classe AA. Além disso, ainda existem os estratos de cor. Eu sou preto, sou vermelho, sou branco, sou amarelo. Além disso, ainda existem outros estratos e mais estratos dentro de estratos, onde vai encerrando pessoas dentro de caixinhas e separando quando deveria haver o amor, a união. Porque no final nós não somos nada disso. Nós não somos brasileiros, americanos, chineses, russos, de determinada classe social, cor, crença ou ideologia. Nós somos a raça humana, vivendo juntos no planeta Terra. Nós somos seres humanos tendo uma experiência espiritual e somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E quando você percebe como o apego perpetua a ilusão da dualidade, e como a ilusão da dualidade só perpetua a guerra, o ódio, a separação, a divisão, você já começa a despertar só de ter atingido essa consciência, só de estar nessa live e você está ouvindo atentamente o que eu estou falando aqui para você. E você começar a observar aonde eu estou vivendo extremos na minha vida. Aonde eu estou vivendo extremos? Extremos até a nível comportamental. Eu citei o meu exemplo em um extremo de ideologia, aonde eu era engajado politicamente dentro de uma visão e de repente eu falei, quer saber, eu vou largar essa porra toda, não vou me engajar com mais nada. O exemplo da minha querida aluna, que era uma pessoa meiguinha, que baixava a cabeça para todo mundo, falava assim, amém para todo mundo, e de repente ela foi para outro extremo e começou a dizer não para tudo e para todos, se tornou uma pessoa fechada, sisuda, encerrada.
encerrada dentro de outra caixa, né. E aí quando você começa a perceber isso, só de gerar consciência: "Espera aí, eu estou vivendo extremos na minha vida, extremos nas minhas opiniões, extremos nas minhas atitudes, extremos nos meus comportamentos, extremos nos meus posicionamentos ideológicos, sociais, extremos nas minhas crenças, eu estou vivendo extremos". A pergunta que você tem que se fazer quando essa live acabar ou até agora nesse momento: "Eu estou vivendo extremos dentro de alguma área da minha vida?". Extremo nas minhas atitudes, ações, comportamentos, extremos nas minhas falas, discursos ou na ausência delas, extremos nas minhas visões de mundo, nas minhas crenças, nas minhas ideologias, extremos na forma como eu lido comigo mesmo, com o meu corpo, com as outras pessoas, extremos, onde eu estou vivendo extremos na minha vida. Porque só isso te gera consciência. E com isso, você já dá um grande passo em enxergar como o apego a essas extremidades, a esses extremos, a essa extremose, vamos dizer, essa licença poética aí que eu usei mão, né? Como tudo isso nos perpetua e nos prende dentro dessa ilusão da dualidade. Toda dualidade é dissolvida dentro do estado de consciência iluminada. Enquanto no reino 3D vemos as coisas como sendo separadas em termos de coisas que têm forma, eu aqui, você aí, eu tenho uma forma, você tem uma outra forma, então somos coisas separadas na visão egóica do reino 3D, na visão da ilusão da 3D. Isso é parte da ilusão persistente da realidade projetada holograficamente que percebemos como nossos sentidos básicos. Quando nós expandimos nossa consciência para ver o horizonte mais amplo da realidade, nós nos tornamos iluminados, experimentando a percepção de um todo não dualista, uma supermente gigante, o amor consciente, o amor inteligente, a inteligência que ama, a consciência suprema na qual todos fazemos parte e que esse grande ser também faz parte de nós. Quando nós nos tornamos e nos sintonizamos, nos conectamos, nos realmente integramos a essa supermente, nós cresceremos como indivíduos. E isso vai impulsionar a humanidade para uma nova fase na nossa evolução. Isso vai nos permitir viver num mundo verdadeiramente igualitário, porque os princípios de liberdade, fraternidade e igualdade, liberté, fraternité e o igualdade eu não sei como é que é, deve ser igualdade, né? Esses princípios, eles são muito bonitos, né? Numa bandeira, num hino nacional, numa visão ideológica, política de mundo. Mas só são palavras quando nós estamos apegados ainda à dualidade. Só são palavras que o vento leva, que entra no ouvido e sai no outro, enquanto permanecemos presos nessa ilusão da dualidade. Então, nunca será possível viver num mundo igualitário se nós, como indivíduos, não fizermos o nosso papel, não fizermos o nosso dever de casa de refletir em nós mesmos. Eu estou vivendo extremos na minha vida? Eu estou insistindo em aprender através dos extremos, como eu, infelizmente, como aconteceu com a minha aluna querida, que se viu de um lado, dizendo sim para tudo e para todos, de repente se viu do outro, dizendo não para tudo e para todos, e falou: opa, peraí, nenhum lado é bom somente, nem o outro é bom. Eu tenho que encontrar o equilíbrio aqui no meio, a integração disso tudo. Saber dizer sim quando eu sentir no coração e saber dizer não quando eu sentir que aquilo não vai me fazer bem ou não vai fazer bem ao próximo. Quando nós começarmos a nos conectar com essa supermente, com essa inteligência suprema, isso vai nos impulsionar a uma nova fase na nossa evolução. Isso vai nos permitir viver nesse mundo verdadeiramente igualitário, onde palavras como liberdade, fraternidade e igualdade
não serão somente palavras, serão valores, serão comportamentos, serão atitudes, ações, direcionamentos, decisões, momento a momento. Na nossa interação nessa realidade, na nossa interação com os outros, na nossa interação com aqueles que amamos. Assim, a divisão, a discriminação, a desigualdade social, a dualidade vão evaporar como ilusões amorfas que já foram tão ultrapassadas como TV de tubo, antena de TV com bombril e balas soft. É? Tão ultrapassado como isso tudo. E eu sei, pode ser difícil abandonar o apego enquanto estamos em nosso estado normal de ondas cerebrais beta, onde o ego está dirigindo o nosso carro, está dirigindo a nossa vida, dirigindo as nossas ações. Mas quando nós caímos em ondas cerebrais alfa, graças à prática da meditação, respiração consciente, entramos em ondas teta, gama, estados alterados de consciência. Nós achamos fácil trocar o apego pelo engajamento correto. Por isso que eu falo, hoje eu me posiciono, hoje eu tenho posicionamento, mas é o posicionamento do engajamento correto. Não porque eu estou mais certo e nem mais errado, e nem porque estou falando mais a verdade e os outros estão falando a mentira. Porque, na verdade, eu estive lá dos dois lados e falei, nenhum lado é bom. Esse lado não é bom, não me fez bem. Esse outro lado também não é bom e nem me fez bem. Vivendo nos extremos, eu me senti apegado à dualidade e me senti desalinhado com a realidade fundamental, a natureza da realidade da existência, que é esse conceito integral da não dualidade, ou da vacuidade, ou da equanimidade, ou do somos todos um, do amor, da união. Chame como você quiser. Chame como você quiser. Então, quando nós caímos para ondas alfa, graças à prática da meditação e com a respiração consciente, como as do Soma, a gente começa a ir de ondas alfa para teta, gama, e nós começamos a acessar estados alterados de consciência, nós começamos a ver que é muito mais fácil trocar o apego pelo engajamento correto. E aí, na próxima vez que você estiver sofrendo, porque não está conseguindo o que deseja, pratique ver as coisas de uma perspectiva diferente. Como eu mencionei antes, a sua própria percepção da realidade vai mudar. Enquanto você tiver, não, eu tenho que dizer sim para todo mundo porque eu quero ser aceito e ser aprovado por todo mundo. Aí, mesmo você falando sim para todo mundo, nem Jesus agradou a todos. E vão ter pessoas que ainda vão falar mal de você, que ainda vão te julgar, ainda vão te criticar pelas suas ações, pelas suas decisões ou só pela sua luz. Só pela sua luz, só por inveja. Ainda vão haver pessoas assim. E aí você vai se sentir infeliz, você vai sofrer, porque você tem aquela condição. Eu digo sim para todo mundo, porque assim todo mundo vai aceitar, e só sendo aceito por todo mundo, aí sim eu serei feliz. Você cria essa condição apegado a essa dualidade, a esse extremo. Mas as coisas não acontecem como você deseja. E aí você se sente, meu Deus, aquilo que eu quero eu não estou conseguindo, eu não estou alcançando, e você sofre por conta disso. Do outro lado, a mesma coisa, de repente você fala, não, então quer saber? Eu estou sofrendo com isso, então eu vou começar a falar não para todo mundo, para tudo e para todos, inclusive para novas experiências na minha vida e novos relacionamentos. E começa a falar não, 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 e não, e não, e não. E ao invés de você não sofrer mais, você continua sofrendo. Aí você fala, mas peraí, antes eu baixava a cabeça e estava sofrendo com isso. Agora eu estou falando não e estou levantando a cabeça e continuo sofrendo. Então, pratique ver as coisas de uma perspectiva diferente, sempre. Primeiro reflita na tua vida, na tua realidade agora, neste momento, por favor, juntos, em união. Estou vivendo extremos em algum aspecto da minha vida?
emocional, comportamental, reacional, enfim, de mentalidade, de pensamentos, de ideologias, de crenças. Estou vivendo algum extremo na minha vida? E depois que você entender os extremos que você está vivendo, se as coisas não saírem como você esperava que deveriam sair, apegado a essa ilusão da dualidade, que as coisas deveriam acontecer exatamente do jeito que você gostaria. Bom, eu estou dizendo sim para todo mundo porque eu quero ser aceito por todo mundo, mas aí você não é aceito por todo mundo e você estava apegado a essa consciência, logo você sofre com isso. Aí você fala consigo mesmo: pois é, eu não fui aceito por todo mundo e está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem, porque o mundo tem muitas pessoas diferentes. Isso é maravilhoso. E aí a sua própria percepção da realidade vai mudando aos poucos. E você vai começar a olhar para o seu próprio umbigo, porque você pensa: bom, todo mundo tem que concordar com a minha visão de mundo. E quando alguém não concorda, eu me sinto infeliz e sofro. E sofro. E aí, o que acontece? Nessa necessidade de ser reconhecido, respeitado, aprovado, com todo mundo concordando com as coisas que você fala ou com a sua visão parcial de mundo, você está se encerrando dentro de uma caixinha. Mas quando você usa esse próprio exercício de reconhecer: opa, eu tenho esse extremo na minha vida, eu acredito nisso e eu espero que todo mundo acredite nisso. Eu acredito nessa religião, nessa ideologia, eu espero que todo mundo acredite nisso. Quando você faz esse exercício de empatia, de pensar: bom, se eu ajo dessa maneira, as outras pessoas também devem agir dessa maneira e elas também devem ter coisas ou crenças que elas esperam que todo mundo concorde com ela. E é impossível, impossível viver numa realidade onde todo mundo está fechado, encerrado nas suas próprias caixinhas, sem expandir para gerar um pouco mais de compreensão em relação ao outro.